Oi pessoas, eu sou Olivia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Seja bem-vinda ou bem-vindo se é a primeira vez que você está por aqui e muito obrigada se não é a primeira vez e você continua por aqui. Bom, hoje a gente vai continuar, né? A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre quem é Maria da Penha, como foi o histórico até chegar, né, a Lei Maria da Penha, que tem alguns anos aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo, o que mudou, o que foi antes e o que foi depois. Vou lembrar novamente, falei isso no último vídeo, que esses dados, eles podem ser encontrados, na verdade, em várias fontes, mas o que me bateu a inspiração que eu falei, olha, vou falar aqui, vou pegar esse texto e aí vou transformá-lo num vídeo, né, adaptá-lo, foi o Instagram @mulheres.históricas. Né? Você pode encontrar essas informações em muitos outros lugares, mas lá tem umas imagenzinhas que resumem isso que a gente está falando, tem um texto, fora a quantidade de informações sobre outras mulheres importantes para a nossa história, além da Maria da Penha. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, lembrando, a Lei Maria da Penha ela é de 2006, então até 2005 como é que era tratado os casos de violência doméstica e de violência contra a mulher. Uma das primeiras coisas, isso eu também já falei no outro vídeo, é que ele era considerado um crime de menor potencial ofensivo, então ele era trabalhado, né, era tratado em juizados especiais e aí após a lei ele passa a ser tratado em juizados especializados naquele problema, né? Então tem um juizado específico para tratar desse tipo de problema, o que faz com que você perceba, portanto, a importância. Então ele era um no meio de um monte, né? E agora ele tem um caso específico. Sempre é muita polêmica, sempre tem muita gente dizendo, ah, mas pra quê? Mas a gente não está aqui para explicar ainda só para quê, porque a gente sabe que é importante. Se você precisa que seja explicado, porque tem vídeo aqui no canal falando sobre feminicídio, tem esse vídeo falando da Lei Maria da Penha, mas podemos também fazer outros vídeos explicando o que acontece, qual foi o histórico, por que a mulher é compreendida dessa maneira, por que existe violência contra a mulher, não só aqui no Brasil, mas inclusive no mundo e porque, portanto, justifica a gente ter hoje, ou necessita, não gostaríamos de precisar, mas precisamos de uma política específica para esses problemas. Uma outra questão é que antes, como não havia lei, casos dessa maneira eram tratados com multas ou cestas básicas, né? Mesmo que fosse uma agressão verbal, né? Ou fosse uma agressão moral, fosse uma fala, uma única vez, ou sei lá, se fosse uma situação, como é o caso da Maria da Penha, de 2 tentativas de homicídio, fora muitos anos de violência. Todos eles eram tratados ou com pagamentos de cestas básicas ou com multas. E aí, a partir da lei, nenhum caso de violência pode mais ser tratado dessa maneira, de violência contra a mulher e violência doméstica. Não pode mais ser tratado dessa maneira, não se pode mais pagar com cestas básicas ou com multas. Agora, o que vai variar, né, que tipo de medida vai ser tomado, é também a gravidade da violência e a condição da vítima. Como não era regularizado, né, regulamentado, na verdade, também não existia medida protetiva, não existia flagrante, né, não era dado o flagrante. E aí, a partir da lei, essas são possibilidades, né? O preso em flagrante, ele acaba piorando a pena, né, acaba pesando mais na pena. Existe a possibilidade de uma medida de urgência, que é a medida protetiva, numa situação onde essa mulher não tenha mais condição de estar próximo desse agressor. Então, muitas vezes o juiz ou a juíza determinam uma distância, um afastamento desse agressor, né? Porque ele não pode chegar tantos metros próximo ou não pode estar em determinados ambientes. Depende muito do caso da agressão e do caso da violência, de uma maneira geral. Quanto à desistência, né? Você, por exemplo, entrar com pedido ou, sei lá, uma acusação, uma investigação, né? Começar a investigação e desistir do processo, antes a mulher podia fazer isso em qualquer momento, assim, independente do tempo que estivesse levando, ou se ela estava na delegacia, se já estava sendo julgado, ela podia simplesmente retirar a queixa, né? E aí, por se pensar, e lógico, isso não foi feito uma coisa assim, a pessoa parou e pensou, é melhor que seja assim diante do juiz. Na verdade, são muitas pesquisas que são feitas e diagnosticado, por exemplo, que é uma situação diferente onde essa mulher tem toda uma humilhação por trás, tem todo o questionamento da família, se não foi ela que induziu a isso, se ela deve mesmo fazer dessa maneira. Tem o fato, às vezes, do agressor sugerir que vai melhorar e que ela confia, porque por
milhões de motivos ela confia que isso ali pode ser resolvido, ou por conta de um filho, ou por uma questão financeira. Tem vários motivos para essa mulher ser levada a repensar. E aí, atualmente, a lei não autoriza que essa mulher desista pensando no fato de ela estar sendo manipulada a pensar daquela maneira. Então, a lei não autoriza que ela desista, a não ser que esteja em frente a um juiz ou uma juíza, para poder explicar o caso e investigar também se ela está desistindo porque não tem interesse ou porque não há acusação, e aí se não tinha mesmo gravidade, por que ela foi denunciar, e aí se tem gravidade, se não é porque tem alguém que está manipulando, se não é um familiar que está sugerindo e achando que não é um problema aquele tipo de violência, que isso é muito normal e que acontece ou que é culpa dela, se não é de repente o agressor que está fazendo isso. Então é preciso também investigar o motivo, né, de por que ela teria essa desistência. Então hoje ela não pode simplesmente retirar a queixa por vontade, enfim, e quando ela quer. E aí um detalhe importante que eu acompanhei quando eu estava lá na delegacia é que quando elas entravam no cartório para fazer a parte do cartório, né, da delegacia, para fazer o registro, se elas já tivessem com algum ferimento, né, elas não poderiam mais voltar, ainda que elas tivessem ido só para pedir informação. E é pelo mesmo motivo, né, a delegacia acaba se responsabilizando a partir do momento em que ela vem buscar essa ajuda. E aí era feito o registro, não necessariamente aberta a investigação, era feito um registro, né, da presença dela ali, do que vem acontecendo, ela é chamada para conversar, enfim. É importante realmente um atendimento especializado, e a gente está falando de psicólogos, de assistentes sociais, né, que possam acompanhar e investigar, né, ajudar na investigação e no acompanhamento, no suporte emocional para essa mulher, em especial porque não é um crime comum, é um crime que às vezes a nossa sociedade, aliás, durante muitos anos, a nossa sociedade considerou que não era um problema um homem que batia na mulher, que briga de marido e mulher não se mete a colher, então a gente ouvia os gritos, ou ouvia mortes, ou ouvia comentários, e a gente simplesmente ignorava, porque vai se resolver, porque eu não tenho nada a ver com isso, porque fez alguma coisa, porque merece, e em muitos casos, porque é propriedade do homem. Isso não é muito antigo, a ideia de que a mulher era uma propriedade que deixava de ter o nome do pai e passava a ter o nome do marido depois que casava, né? Porque ela deixou de ser dos seus pais e passa a ser do seu marido. Então, essa concepção, essa percepção de que a mulher e de que a violência que acontece dentro de casa é algo normal, pouco importante, que sempre acontece, ela é histórica, ela, portanto, ela existe há muito tempo e ela não se desconstrói simplesmente com uma lei. Então, para finalizar, a gente precisa pensar que apesar da Lei Maria da Penha ser uma lei que foi importante, que reduziu aí em 10%, segundo o IPEA, o índice de violência, né, de morte dessas mulheres, a gente ainda não solucionou, e quando a gente faz um recorte de cor, o índice entre as mulheres negras ainda é muito alto, né? E as mulheres brancas foi que diminuiu. A gente precisa saber os porquês, né? Onde melhorou, por que melhorou, que outras medidas podem ser tomadas para continuarmos reduzindo esse tipo de crime. E um outro detalhe importante também é que hoje a lei permite, né, que o juiz ou a juíza determine se essa mulher não tiver condição de se manter sozinha, por exemplo, numa situação de separação, numa situação que ele vá preso, se ela não tiver condição de se manter sozinha, o juiz ou a juíza pode colocá-la, por exemplo, numa campanha, né, de política pública, tipo o Bolsa Família, ou pode exigir que o agressor pague uma pensão para essa mulher. Então, antes, a questão financeira também era um obstáculo para essa mulher pensar. A lei, né, ela acaba entrando para estimular essa mulher a não continuar nesta condição de violência e conseguir forças e coragem para denunciar. Ainda é muito difícil porque socialmente algumas pessoas aceitam esse tipo de violência. Quando eu digo aceitam, eu não estou falando das mulheres, eu estou falando de que socialmente nós construímos a imagem de que não é um grande problema, ou que não é uma grande violência, ou que não vai dar em nada, e que é assim mesmo, ou que era porque estava bêbado, enfim, criando justificativas para esta mulher não perceber, e muitas vezes, não estou dizendo que são só homens que fazem isso, muitas vezes outras mulheres também acabam dizendo, deixa pra lá, isso não é um problema, mas você sabia que ele era assim, você tem que aceitar, e não, essa mulher não tem que aceitar. Ter a lei é uma forma de incentivar essa mulher a criar coragem e denunciar aqueles casos onde ela está sendo agredida. E aí, para você que justificou e ainda assim no final do vídeo chegou aqui pensando, meu Deus, mas é a mulher que denuncia e o cara na verdade não fez nada.
é para isso que tem investigação. O Estado não vai simplesmente assumir que tudo que essa mulher fala é verdade. Existe uma investigação para determinar que tipo de violência, né, como foi essa violência e principalmente se a violência foi violência física, se ela foi uma violência sexual, se ela foi uma violência moral, se ela foi uma violência psicológica ou se ela foi uma violência patrimonial, que também são 5 características da violência na lei, que estão descritas na Lei Maria da Penha, para que a gente possa configurar, né, para que a gente possa determinar que tipo de punição também deve ser feita àquele agressor. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, comenta aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas que não saibam direito sobre o que é a Lei Maria da Penha e também para que elas possam se informar e buscar mais informações em outros vídeos. Beijo, até o próximo vídeo e tchau!